Fala, amigos orquidófilos, na série que nós estamos fazendo sobre como cultivar orquídeas, hoje eu venho falar de como cultivar raiz de orquídea, a alma da sua orquídea. Tudo que a sua orquídea precisa que você faça é que você cultive bem a raiz dela. Nós vamos falar daquilo que é mais importante no cultivo de orquídeas. E eu vou trazer logo você comigo aqui para mostrar para vocês como a gente deve entender o cultivo de orquídeas. Eu queria falar um pouquinho sobre o epifitismo. E o que é uma orquídea epífita? Uma orquídea epífita são aquelas que crescem com as suas raízes agarradas em alguma coisa, né? Pode ser um tronco, pode ser uma rocha, elas crescem com as suas raízes nuas, se agarrando, utilizando, né? Seja onde ela vá se agarrar, como ela vai se hospedar ali, né? Ela não é um parasita, mas ela vai ali se hospedar, ela vai fazer daquele local o seu hotel, né? É ali que ela vai viver. Na natureza a gente vê diversas dessas orquídeas com as suas raízes agarradas nos troncos das árvores. E desde muito tempo a gente vem brigando para qual o melhor substrato para a nossa orquídea. E a cada dia que passa nós falamos de pedras, nós falamos de pinos, de diversos tipos de substrato. Mas a pergunta é, será que realmente é o que as orquídeas querem? Será que é a forma que essas orquídeas epífitas preferem para viver? É estar dentro de um vaso coberto de substrato sobre as suas raízes? Bom, é um tema bem polêmico, né? Mas eu quero dizer para você que eu não concordo com essa tese. Cada vez mais eu utilizo menos substrato. Utilizo mais os cachepôs e mesmo quando faço utilização de substratos, porque faço uso, eu procuro utilizar substratos mais granulosos, né, aqueles de granulação maior, para que eu possa justamente permitir que quando essas raízes vão se acomodar nesse substrato, elas tenham uma aeração sobre esse substrato, ventilação e espaço para crescer. Porque eu também quero falar de algo que talvez você não saiba, meu amigo. As nossas orquídeas, elas possuem as raízes assim, ó. Veja que aqui eu vou pegar, o que eu vou mostrar para vocês agora, é uma orquídea que está sobre um vaso de barro. Prestem bem atenção. Ela chegou a grudar aqui, peraí, deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver. Aí. Olha só isso aqui. Eu coloquei essa orquídea sobre uma condição, olha só, vaso de barro, tá? Pedra, olha aqui, pedra, beleza? Esfagno, tá vendo? Casca de macadâmia, que é o básico do que eu utilizo aqui, substratos sempre secos, porque meu orquidário é aberto. Aí, olha só o que ela faz. Ela começa a se levantar, ela sai do vaso e quase que vira uma vanda. Olha isso aqui. Olha só a quantidade de raiz que essa planta gerou. Isso aqui é uma catleia. É uma catleia isso aqui. E olha só o que ela fez. Ela saiu do vaso e virou uma vanda. Isso daqui por quê? Aqui no chão eu tenho as pedrinhas e a terra. Ela quer buscar a umidade. A razão de vida de uma raiz de orquídea é sempre estar úmida. E aí nós temos a característica dessa raiz. A raiz dela é coberta por algo chamado de velame, que é essa coisinha branca que vocês estão vendo aqui. Quando eu quebro esse velame, aí nós temos acesso de verdade à raiz da orquídea. Ó. Eu vou quebrando aqui para que você possa ter esse conhecimento. A raiz da nossa orquídea, ela é fininha. Ela está, olha aqui, ó, dentro do velame. O velame é esse branquinho que está aqui, que fica escondendo a raiz, tá? Eu vou aqui raspando para que você possa ver que raiz de orquídea é fininha, fininha, fininha. Olha aqui, ó, o que é uma raiz de orquídea? Raiz de orquídea é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. E aqui é o velame. Tudo isso aqui que é branco por fora é o velame. E aí tem uma outra coisa que você, meu amigo e minha amiga, precisa saber. Esse velame, ele passa por um processo de fotossíntese. Vocês acreditam nisso? As raízes das orquídeas, através dos velames, também passam pelo processo da fotossíntese. Eu não tenho estudo significativo para que eu pudesse falar com todas as propriedades do como isso acontece, de que forma, de que maneira. Eu só posso afirmar para vocês
que as orquídeas também passam pelo processo de fotossíntese através de suas raízes. E faz muito sentido tudo isso, uma vez que nós podemos ver na sua quase 100% das vezes na natureza dessas plantas epífitas, elas sobre as árvores com as raízes buscando cada vez mais a fixação e iluminação, assim como seus pseudobulbos, folhas, né, que aí sim, principal fonte de iluminação, né, de modificação, desenvolvimento de clorofila, da fotossíntese como um todo, o processo de floração de uma planta, da sua nutrição, através das suas folhas. Então, a raiz das nossas orquídeas sempre mostraram para todos nós que o que ela prefere é isso aqui. É crescer sempre livre, não trancada dentro do vaso. Por uma característica, até mesmo estética, muitos orquidófilos, prestem bem atenção no que eu vou falar enquanto estou guardando aqui essa planta no lugar dela. Por uma questão estética, as pessoas, os orquidófilos fazem o quê? Quando vê uma raiz dessa, veja que não é essa orquídea que eu mostrei, eu podia tirar quantas vocês quiserem aqui. Eu tenho aqui até as valquirianas para mostrar para você. Olha aqui, ó. Elas estão sobre troncos, mas olha onde ela vai. Ela vai para fora, ela quer a raiz dela solta. Ela quer a raiz dela livre. Ela se prende e a raiz vai buscar umidade. Ela se prende e a raiz vai buscar umidade. E aí, o que é cultivar orquídeas? Na alma, é cultivar a raiz dela. É através somente das raízes dessas orquídeas que elas vão conseguir absorver a água da sua rega ou da chuva. É só através das raízes que nós vamos ter absorção dos nutrientes através da adubação. Apesar de vocês conhecerem adubo foliar, ó, vou pegar mais uma valquiriana aqui que está estupidamente enraizada. Se eu conseguir tirar, aqui, consegui. Olha só isso aqui, ó. Eu coloquei ela num tronquinho e a gente percebe que ela do tronquinho, ó, ela enraizou e puf, saiu para fora e já abraçou todo o plástico e está virando uma vanda. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma valquiriana, gente. Dá para acreditar? A gente entendendo o processo, né, de crescimento dessas plantas, quanto mais próximo a gente chega de entendê-las, mais perto de um sucesso totalmente diferente a gente fica. E perceba que você, quando tiver esse nível aqui, você vai ver sempre essas pontinhas verdinhas aqui, ó. Sempre você vai ter essas plantas em atividade. Dificilmente você vai ver essas plantas sem atividade. Normalmente essas pontas começam a queimar justamente por conta desses substratos que têm desequilibrado o seu pH. Nós temos desequilíbrio de pH em muitos substratos que as pessoas fazem por aí. A água da nossa torneira também é uma outra causa, né, dessas raízes que acabam sendo dizimadas cedo e causando inclusive realmente que a planta venha a ser dizimada, porque saibam, uma orquídea sem raiz é uma orquídea dizimada. Quando você tem amarelamento de folha, quando você tem uma planta que está começando a ficar com aquele aspecto enrugado, né, nos seus pseudobulbos, normalmente, pode ver aí no seu orquidário, pega uma planta lá, você vai ver duas coisas. Ou você não está molhando certo, essa planta até tem raiz, mas você está dando pouquíssima água, ou você está molhando bastante e essa planta não tem raiz. Como ela não tem raiz, ela não tem como absorver. Uma vez que ela não absorve, é uma planta mais fácil de ser dizimada. Olha só que coisa. E eu podia dar uma volta no meu orquidário aqui, acho que está dando para vocês verem, né, que todo lugar que eu passar aqui tem raiz passando pela minha cabeça. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a gente tem que abandonar o sistema dos substratos, né? Que a gente não deve mais fazer a utilização dos substratos, que não é nada disso. É só a gente entender que, mesmo que você vá fazer a utilização de substrato dentro do vaso, que é normal de qualquer cultivo, use granulagem que permita as raízes terem essa facilidade de enraizar. Vocês acompanharam talvez aí recentemente um vídeo meu do Advar,
né? Meu amigo Odivar, que participou várias vezes aqui comigo no canal, onde ele mostrava aquelas pedras pequenininhas, compactadas quando são jogadas dentro do vaso. Ele fez essa experiência num copo, aquelas pedrinhas pequenininhas, onde as pessoas utilizam para às vezes fazer plantio das suas valquirianas, e as raízes não descem, as raízes crescem por cima e vai para fora, justamente porque ela não tem espaço para crescer ali, ela não tem como entrar para abraçar aquele substrato. Então ela vai para fora para abraçar o vaso todo. E a granulagem que ele mostrou também ser maior, aquelas pedras maiores, onde ele coloca inclusive isopor, e aí a gente abre espaço, e a orquídea tem aqueles vácuos dentro do copo para que ela possa enraizar. Cultivar a raiz de orquídea, que cultivar a alma da nossa orquídea, é a raiz, é exatamente entender a forma como essas raízes gostam de ser cultivadas. Se elas são epífitas e a natureza diz que elas precisam dessa aeração, se elas se mostram assim na natureza, por que a gente vai fazer o contrário no nosso cultivo? O por que razão nós vamos prender essas raízes colocando uma grande quantidade de substrato sobre ela para que os vasos fiquem lindos e maravilhosos? Você pode até ter muito sucesso, meu amigo, fazendo isso com algumas das suas orquídeas. Essa sorte uma hora pode acabar. Uma hora dessas, suas orquídeas podem buscar enraizar, não conseguem enraizar, as pontas das raízes queimam e a sua planta não enraiza. Uma vez que ela não enraiza, ela não absorve água nem nutrientes e você tem a sua orquídea dizimada. Você pode estar passando por isso agora. E eu faço esse vídeo hoje para fazer você ter a atenção de ir lá no seu orquidário e fazer uma revista em tudo isso que eu estou passando aqui hoje. Vá dar uma olhada no enraizamento. Veja, eu posso mostrar várias orquídeas com raiz aqui para vocês. Ó. Eu posso escolher um aqui, passar a mão e eu vou ter essa atividade. Ó. Na frente da minha câmera aqui, ó. Olha aqui, na frente da minha câmera aqui, tem orquídeas com as pontas que estão em atividade. Atrás da minha câmera aqui eu tenho mais orquídeas que estão com as pontas em atividade. Eu posso andar por todos os lados do meu orquidário e vocês vão ver as raízes em atividade, porque elas gostam de crescer dessa forma. Mas eu já conheci e conheço muitos orquidófilos que fazem isso aqui, passa a tesoura para ficar bonito, para ficar vistoso. Raiz de orquídea é uma orquídea bem cuidada. Só se você tiver raiz bem cuidada que você tem uma linda e maravilhosa orquídea. Tudo que você pensar não está na folha, não está no pseudobulbo, não está em lugar nenhum, está na raiz. A raiz é a alma, o coração da sua orquídea. Então, eu falava sobre os adubos, né? Por exemplo, os adubos são conhecidos como foliares, mas as folhas só têm a capacidade de 10, 15, no máximo 20% de absorção desses adubos. 80 até 90% de absorção dessas raízes estão nas raízes, né? Desses nutrientes, está na raiz. O alvo sempre é a raiz. Então, se o alvo para adubação é a raiz, se o alvo para molhar as orquídeas é a raiz, o porquê que na hora de plantar não devemos pensar da mesma forma, o porquê queremos sufocar as nossas orquídeas dentro de um vaso e entupetar de substrato dentro para que ela tenha uma linda aparência. Isso pode estar atrapalhando o seu cultivo. Tá? E quando você quiser ver aspecto de raiz, ó, esse aspecto branquinho e pseudobulbos gordinhos é o aspecto que a gente espera, tá? Ela não pode estar escurecida, porque daí ela está recebendo água demais. Ela tem que estar assim, ó, pseudobulbos da planta gordinho, enraizamento legal acontecendo, a planta com várias raízes, né? E aí quando a gente molha isso aqui, tudo fica verdinho, é o que a gente precisa. Cuide das raízes das suas orquídeas e certamente você terá orquídeas bonitas e por longos e longos anos no seu cultivo. Espero ter agregado alguma coisa nesse vídeo, espero ter levado para você um pouquinho mais de conhecimento nessa série que nós estamos fazendo de como cultivar orquídeas. Coisas que nós não comentamos o tempo todo nos nossos vídeos por aqui. São vídeos especiais e a série está aí, numa playlist, para que você possa acompanhar tantos outros temas que eu estou trazendo de como cultivar orquídeas. Espero que você esteja gostando e, sobretudo, que você esteja entendendo e praticando.
Que assim seja. Que o seu cultivo melhore a cada dia. Acompanhe o canal Orquídeas em Ação. Desperte o orquidófilo que existe em você. Um super beijo e tchau!